Olá, gente, tudo bem? Sou Jorge Puente. Bem-vindos ao mundo da magia da transformação. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos deuses antigos. Ou será que vamos falar dos deuses que estão vindo? Bom, esse vai ser o tema deste vídeo. Os deuses antigos que talvez venham a ser os deuses modernos, né? Porque vocês sabem que tudo é cíclico. E uma coisa que está muito sendo discutida neste momento é precisamente o retorno destes seres. Ok? Este vai ser um vídeo um pouco de reflexões, sabe? Quando a gente senta aqui e vai elaborando um pouco. Assim, embora eu vou falar para vocês de onde que eu tiro as ideias, mas naturalmente são ideias que vão evoluindo. Ok? Não é uma verdade absoluta, é o que a gente sabe até agora. Ok? E a gente está descobrindo coisas novas todos os dias. Então, muitas das coisas que a gente vai falar aqui, talvez tenha mais novidades um pouco mais para frente. Ou seja, um ano atrás nós não sabíamos o que sabemos agora. Dito isso, vamos ver de onde que saiu este vídeo. Semana passada, fui recebendo uma série de perguntas e vou lendo, vou respondendo na medida do possível. E tinha perguntas sobre pactos, especificamente sobre pactos com Adonai. Tá bom? Por que, Jorge, você não faz um vídeo de pacto com Adonai? Porque eu sempre faço vídeos sobre pactos com esquerda. Não. Eu faço vídeos, quando falamos de pactos, de estrutura de pactos. Já falamos de pactos com seres de esquerda, às vezes eu dou assim, exemplos com seres de esquerda porque é o que é mais comum quando você fala em pactos. Bom, mas o que mais falamos aqui no canal foi pactos com quem? Com toda uma categoria de seres chamados os custódios, tá? Ou vigilantes. E Yahvé, vamos usar o termo correto, o nome correto, Adonai era uma forma de não pronunciar o nome dele, tá? Chamado Senhor da Montanha. Tá? O nome correto é Yahvé, ou seja, a gente não sabe, né? Porque a gente só tem as consonantes, os vogais não temos, então a gente não sabe como se pronuncia aquilo. Mas vamos supor que seja Yahvé, que é neste momento o mais aceito. Yahvé tinha as mesmas condições para fazer um pacto que todos os outros. Mas exatamente quais seriam essas condições? Bom, também vamos falar disto aqui, neste vídeo. Mas, antes disso, vamos definir um pouco o que eram os deuses antigos, ou como eram, e onde que podem estar, né? Vamos lá. Os deuses antigos, como a gente conhece, são toda uma série de seres que aparecem em todas as escrituras antigas. Quando a gente vai lendo essas escrituras, nos encontramos com mitos e lendas, e se a gente não fica um pouco antenada, não percebe como elas são semelhantes. Como alguns mitos são japoneses, outros são indianos, outros são persas. A gente lê cada mitologia, a maior parte são fragmentários porque perderam um monte no meio. A gente vai lendo, salvo os indianos estão perfeitamente conservados, né? Mas o resto se perdeu muita coisa, então a gente lê aquilo. Como mais ou menos lê o Senhor dos Anéis? É uma historinha. Gente, olha as coisas que estes caras antigos inventavam. Bom, ainda bem que os pesquisadores modernos começaram a analisar aqueles textos e a descobrir que, basicamente, todos falavam a mesma coisa. Ou seja, fora o fato de que as lendas eram um pouco diferentes das coisas que aconteciam, o comportamento dos deuses antigos era basicamente o mesmo. Em todas as partes do mundo. Opa! Uma coisa que chama atenção. Como assim? Sim, quando a gente começa a destrinchar as escrituras, a gente descobre que todos eles faziam as mesmas coisas. Bom, se comportavam do mesmo jeito, pediam as mesmas coisas. A gente já falou isso quando falou dos custódios. Mas, vamos repetir aqui. Então, se são só invenções, por que eles se comportam igual? Por que eles pediam os mesmos sacrifícios, mesmo tipo de sacrifício? Por que eles faziam as mesmas coisas, os mesmos tipos de acordo?
Bom, basicamente porque era uma categoria de seres, era uma série de seres que eram sempre os mesmos. Só mudavam o aspecto físico de civilização para civilização, tá? De grupo para grupo. Tá? Então, alguns, como por exemplo os egípcios, se apresentavam, muitos deles, não todos, se apresentavam usando umas máscaras. Então, Horus, por exemplo, tinha cabeça de falcão, Anubis tinha cabeça de chacal, né? Enquanto que, por exemplo, já Set tinha um aspecto que ninguém sabia muito bem o que era, e Osíris, Ísis ou Neftis se apresentavam como seres humanos comuns, de acordo? Pareciam uma pessoa normal. Você vê uma estátua de Ísis e uma mulher muito bonita, mas é uma mulher, não tem cabeça de nada, é uma mulher. Já os deuses gregos, por exemplo, se apresentavam com características totalmente humanas. Os deuses babilônios, que foram os primeiros retratados, eles se apresentavam com características humanas, porém tinham algumas coisas meio estranhas, como aqueles tocados, aqueles capacetes meio estranhos que usavam, né? Com uma série de, como se fossem tentáculos que iam para trás, 4 de um lado, 3 do outro, uma coisa meio estranha, mas tudo bem, aquilo, um capacete e acabou, né? Então, se vocês veem, às vezes eles se apresentavam como humanos, às vezes se apresentavam como humanos com uma cabeça diferente, de algum animal, tá? Em alguns casos eles se apresentavam como meio humanos, por exemplo, os que vinham do mar, digamos, parte do corpo era de peixe, parte do corpo era de humano. A parte superior geralmente era humana, a cauda era de peixe, bem no mito da sereia, de acordo? Porque em teoria tem toda uma parte deles que vivia sob as águas, né? No mar. Isso está muito bem descrito nos textos sumérios e caldeus. Mas tudo bem, estes seres tinham toda uma série de características que eram semelhantes, eram um pouco diferentes fisicamente, mas se comportavam exatamente igual. E uma das coisas que tinham em comum era que participavam permanentemente das batalhas. É mais, estimulavam as batalhas e as guerras, por exemplo, o caso de Troia é claríssimo, e depois participavam, uns de um lado, outros do outro. Tá? Por exemplo, no caso de terra de Canaã, ou seja, Yahvé, Camosh e Milcom, não se mostra que estavam juntos. Em teoria estavam lutando entre eles. Mas no caso dos deuses gregos, por exemplo, uma vez que explodiu uma guerra, eles rapidamente, um ficava de um lado e outros ficavam do outro. E vai, tá? Fazia que os humanos se matassem entre eles até não poder mais, até que um dos bandos ganhava. Né? E naturalmente os deuses em tudo isso ficavam estimulando, apoiando, fazendo as coisas deles, mas depois voltavam todos para o Olimpo a beber juntos, ok? E os humanos aqui todos ferrados, obviamente depois da guerra, tá? Muito bem, isso é típico ao longo de toda a história, ok? Isso com o tempo foi mudando. Então, mais ou menos por volta do ano 600 a.C., começa a desaparecer estes seres, começam a ser cada vez menos visíveis, começam a não participar mais das guerras, e tudo começa a tomar um aspecto mais como a gente conhece hoje, uma coisa mais, entre aspas, espiritual. Deixam de ser seres físicos que estavam aqui, embora extremamente poderosos, e passam a ser algo espiritual. Algo que primeiro que você não via muito, depois se cria o conceito de espiritual, que seria algo energético, que está em algum lugar que a gente não sabe o que é, que não tem nada em comum com esta realidade física, tá bom? E aí começa toda a era que nós conhecemos agora, que está acontecendo agora. Aparentemente, algumas coisas antigas estão voltando. Isso faz que seja muito interessante começar a analisar um pouco melhor estes seres. Como falei, estes seres vão desaparecendo, até que ficam transformados em lenda, mito, de acordo? E nós começamos a operar, entre aspas, sem eles. E isso dura até agora. De um tempo para aqui e rapidamente, está começando a aparecer novamente a noção de eles estão voltando. Como? A gente não sabe. Bem, então, aqui sim é interessante analisar um pouco o que sabemos deles. Embaixo de aquele monte de aparições e de formas que eles tinham. Basicamente, como que eles seriam? Bom, quem fez uma excelente análise destes seres e juntou todos os pedaços de informação que nós temos até agora foi o periodista italiano Pablo Aio. Tá bem? Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. Num
excelente vídeo onde ele analisa, mostra como seria o aspecto físico destes seres. Muito bem. O que é que eles chegam à conclusão? Primeiro que são duas raças, pelo menos, ou seja, os Anunnaki. Chamem como vocês quiserem. Anunnaki, Teoi, Néter, os egípcios, Elohim, como vocês quiserem. Viracocha, os deuses nórdicos. Todos eles tinham uma série de características que estão meio escondidas, mas que aparecem quando a gente estuda os textos. Ponto 1. Estavam divididos em duas raças. Uma de aspecto claramente humanoide e outra com um aspecto um pouco mais animalesco, que nos gregos seriam, por exemplo, os faunos, mas que tinham um aspecto mais assim, peludo, com chifres, mais violento, digamos assim, de acordo? Aparentemente isso. A raça mais humanoide, que em teoria é a que nos criou, que nós temos o ADN deles, são seres muito altos, variam às vezes de 1,90 a 2 metros a 4 metros de altura e são claramente humanoides nos traços, embora os olhos sejam um pouco maiores, a pele é muito branca, brilha, são muito fortes fisicamente, muito bonitos aos nossos olhos, ok? E tem uma característica, aparentemente não tem cabelo. O que toma o lugar do cabelo é algo que simula o cabelo, mas que em realidade parece uma espécie de tentáculos, de acordo? Que eles penteiam ou para trás, cai como um cabelo, ou para cima. E aí que você tem aqueles famosos tocados, aqueles capacetes que aparecem em muitas culturas, principalmente na Suméria, que seria uma forma deles mandarem aqueles tentáculos para cima. Aparentemente os híbridos deles têm algumas características, por exemplo, quando Sansão nasce, falam para nunca cortar o cabelo, aliás, de jeito nenhum ele permitia que tocassem. É como se no cabelo de Sansão se guardasse algumas dessas características. E quais eram as características dessa espécie de cabelo que eles tinham? Aparentemente permitia o controle da mente das pessoas em volta. É como se fosse algum tipo de órgão que permitisse para eles expandir o poder de controle. Quem fazia isso muito bem, mesmo sendo humana, era Medusa, que era uma das górgonas, a única górgona humana. Tá bem? As outras eram deusas, mas Medusa não. E ela controlava, paralisava todo mundo. Tá bem? A gente não sabe muito bem se aquilo era uma coisa própria deles ou algo externo, porque, por exemplo, quando Perseu mata a Medusa, corta a cabeça e começa a usar. Atena começa a usar no escudo para paralisar as pessoas, como se aquilo pudesse funcionar, não fosse só uma coisa orgânica. Então nós temos seres absolutamente humanoides, muito bonitos, tá? E que podem se camuflar no meio de nós. Aqui entra outra característica que vocês vão achar dos Anunnaki, Elohim, Teoi, etc., tá? Que são metamorfos, que eles podem mudar a aparência. Bom, do que eu entendo, o mais lógico seria pensar que não é que eles sejam exatamente metamorfos, e sim que o enorme poder mental deles faz com que eles possam entrar na nossa mente e coloquem a imagem que eles querem. Então, tem cartas, por exemplo, dos começos do cristianismo que fala assim: quando alguém bater na tua porta, abre a porta, recebe na sua casa, porque você nunca sabe quando está recebendo um deles. Um anjo, um ser enviado. Assim. Então, são totalmente iguais a nós, embora a gente saiba que não são exatamente assim. Fisicamente são um pouco diferentes, de acordo? Mas quando eles aparecem na nossa frente, são exatamente iguais. Esse negócio de que eles nos controlam mentalmente parece estar reforçado nos casos em que eles perderam o controle e apareceram como eram, que muitas vezes acontece, por exemplo, durante o sexo. Esses são os relatos mais comuns que tem, porque de repente se perde um pouco o controle e aí a pessoa consegue enxergar, de acordo? Mas também isso é teoria da conspiração, vai saber, né? Mas o mais lógico de pensar é que eles nos controlam mentalmente para que a gente veja como se eles fossem humanos, embora não sejam absolutamente humanoides, e nós somos tão compatíveis com eles que nós podemos ter filhos com eles. Então, obviamente, não são uma coisa muito diferente, são bem parecidos a nós, embora sejam aparentemente muito mais bonitos. Se vocês querem ter uma ideia de, para mim, mais ou menos como seriam, e como os personagens de anime, um dia vamos analisar aqui um pouco o anime, mas se você vê, no anime basicamente tem 3 raças, e uma delas
parece humana, mas não é. Os olhos são muito maiores, a boca é menor e o cabelo parece vivo. O cabelo de um personagem de anime, não dos que parecem humanos, geralmente dos protagonistas, que são capazes de cair de 6 andares e não acontecer nada. Ele, se você vê o cabelo, parece vivo. Tem cores diferentes. E não são marrom ou preto, não, um monte de cores diferentes e parece vivo, parece que tem movimento. Eu sempre falo que o anime é uma excelente descrição dos Elohim, né? Mas tudo bem, isso vamos falar outro dia. Então, mais ou menos como que são? Assim, a outra raça a gente não tem tanta descrição, mas tudo bem. Já com esta já é suficiente coisa, né? Então nós temos uma raça que nos criou e que parece muito semelhante a nós e com enormes poderes. Enormes quer dizer enormes mesmo. O Elohim pode, como falei antes, fazer a vida de vocês muito agradável ou transformá-la num inferno. Sempre tiveram isso. Por isso, nós procuramos entrar em contato com eles, estar em contato com eles desde sempre, de acordo? E isso foi mudando ao longo do tempo. A forma de fazer contato mudou muito, a gente não sabe como vai ser no futuro. Por que estamos falando disto? Porque aparentemente estes seres estão voltando. Isso é o que está rolando por aí. Gente, não sou eu que estou inventando, está rolando por aí. Existe neste momento na Itália um núcleo de pesquisadores muito interessantes, entre eles, para mim, o mais poderoso é o Mauro Biglino, mas não vamos descartar, por exemplo, Stefania Tozzi, ou outros espetaculares por aí, que cada vez nos trazem mais informação sobre estes seres. Mais e mais e mais informação. E tudo parece indicar que a gente está indo em direção a quê? A algum tipo de contato. Muito bem. Teve uns anos atrás, digamos, um confronto, entre aspas, muito divertido. Foi uma entrevista que foi feita a Mauro Biglino e a Gian Giorgio Odifredi, também, que são dois colossos nesta área. Odifredi é um matemático ateu, tá? Que tem um monte de livros, e Biglino, só os 19 livros dele, né? Tratando sobre os Elohim. E em um momento o Gian Giorgio perdeu a paciência um pouco e falou o seguinte: o Mauro não está negando a existência de Deus, ele simplesmente está colocando uma categoria intermédia de deuses, mas continuamos adorando alguém. Está inventando uma categoria intermédia de seres. E o Biglino deu uma risadinha, tá, típica dele, e falou: eu não estou inventando nada, eles estão descritos em todos os textos antigos, eu estou contando o que eu estou lendo. Mas isso me deu uma dica muito interessante. Falei, o Mauro está trazendo para nós que o conhecimento de como são estes seres e como temos que fazer para entrar em contato com eles. Porque isso, no final das contas, é o que preocupa a muitas pessoas. Se estes seres são reais, e são, pelo menos se estão descritos, onde estão? E como fazemos para entrar em contato com eles? E como fazemos, em todo caso, para trabalhar com eles? Bom, vamos lá. Onde estão? A gente não sabe. Ok? Não sabemos se estão levemente desfasados de nós, se estão, alguns aparentemente estão bem fisicamente entre nós, mas outros não. Não sabemos muito bem se estão dentro da Terra, tem muitas crenças de que estão realmente dentro da Terra, são intraterrenos. Outros falam que não, que são filhos das estrelas. Eles são conhecidos genericamente como filhos das estrelas, mas não sabemos por que desse nome, se que realmente são extraterrestres ou se são restos de uma civilização anterior. Tá bom? O que tudo parece indicar é que eles são extraterrestres que chegaram aqui depois que eles perderam uma guerra em algum lugar. Ok? Isso que se aprende. Mas também a gente não sabe. Como perdimos 99% dos textos da história antiga, a gente não sabe. Tá? A queima da biblioteca de Alexandria e tudo foi um desastre. Né? A gente perdeu muita história antiga. Então, tá? Onde que estão? A gente não sabe muito bem. Como que a gente se comunica com eles? Bom, aí que vem a coisa interessante. Antigamente era uma forma um pouco mais material, um pouco mais bruta, digamos, tá? Que ia desde você matar um bode, uma ovelha, uma vaca ou algum filho, tá? A gente acontecia esse tipo de coisas, viu? Tem 3 casos que um dia podemos discutir com maior detalhe, que, por exemplo, quando Agamenon precisa vencer uma das batalhas, que oferece a filha dele e Atena, feliz da vida, fala, manda, não me lembro se Atena ou Hera, manda e o cara mata a filha,
Mas isso se repite no rei dos Amonitas, se não me equivoco, que ele estava meio problematizado porque os hebreus estavam avançando muito e ele precisava ganhar uma batalha, então ele sacrifica o filho primogênito dele na muralha, tá? E aí o Elohim dele dá a vitória sobre os hebreus. E naturalmente a gente conhece a história de Jefté, né? Que ofereceu a Yahvé a primeira pessoa que aparecesse para receber quando chegasse na casa, que foi a filha, tá bem? E também assassinada e queimada e oferecida, tá? Então, digamos que antigamente os caras não tinham muito problema em andar queimando coisas, tá bem? Desde bichinhos até algumas pessoas. Mas neste momento a coisa não é tão fácil assim, né? Sem querer ser irônico, mas já sendo um pouco, né? Uns 2000 anos atrás começa a ter uma mudança na forma de contato. É mais ou menos o mesmo momento em que aparece Jesus, né? E que no mundo o negócio do sacrifício do animal ou das pessoas começa a dar lugar ao contato devocional. Ok? Não que o sacrifício desapareceu. Imagina, continuou. Por exemplo, os deuses celtas, os druidas, continuavam sacrificando pessoas. Mas começa a diminuir. E o mundo cristão se dirige em massa a uma entrega devocional. Ou seja, nós começamos a ter um intercâmbio de emoções muito intensas com alguém. Por exemplo, com o Criador do Universo, com a Virgem Maria, com um santo, com quem você quiser. Mas começa a ter aquele intercurso, aquele intercâmbio de energia e do outro lado vem os favores. Porque com eles sempre é a mesma coisa. Como que é um pacto com eles? Como que é um tratado com eles? E esse é o terceiro ponto. É uma troca. Tá? Vocês pedem alguma coisa e oferecem alguma outra. Olha, eu quero, sei lá, um emprego novo. Legal. E o que você vai oferecer? Pode ser muitas coisas. Nos rituais, entre aspas, nos pactos negros, pode ser a vida de alguém, tá? É famoso, ofereceu a vida do filho, ou a alma do filho, né? Enfim. Mas digamos que para a maior parte de nós que não vai fazer isso, o que pode oferecer? Bom, devoção, dedicação. Tem aquela frase que diz, sim, finquei o joelho no chão, orar e obtive a graça. Como funciona isso? Um Deus imaterial. E se não fosse um Deus imaterial? E se fossem seres muito mais próximos? Porque muitas vezes a gente não reza para o Deus imaterial. Para nós, por exemplo, no mundo católico, temos toda uma série de intermediários, né? Santos, virgens, etc. E nós rezamos especificamente para essa pessoa. Então, é uma coisa muito prática. Neste momento, nós temos que a ferramenta de devoção. Ok? E então, como que é feito o pacto? Simples. Você oferece algo e recebe algo. Ok? O problema de tudo isto, como sempre, é gerar o vínculo. Esse é o ponto onde a maior parte das pessoas tem problema. E então vamos tentar terminar o vídeo dando essa dica. Nós já temos um monte de vídeos sobre este tema, mas vamos dar a dica do vínculo. Como que vocês criam o vínculo? E bom, gente, para mim é uma coisa muito simples. O vínculo se cria com amor. Entenderam? Como que vocês querem entrar a serviço de alguém se vocês não têm mínimo um amor ou pelo menos uma admiração profunda? Como que vocês vão impactar alguém? Como que vocês vão chegar e falar, eu quero trabalhar com você? E a pessoa olha para você e fala, cara, tem um monte que não trabalha comigo. Mas é completamente diferente quando vocês querem trabalhar com alguém porque vocês admiram aquela pessoa, porque vocês querem estar perto, porque querem aprender alguma coisa, porque é aquele o objetivo de vida de vocês. Então, isso gera um vínculo muito poderoso com eles. Os Elohim são rápidos, eles sempre estão atentos. Como pode ser feito isso? Gente, com os supercomputadores que eles têm e o poder mental deles que quadruplica ou quintuplica o nosso, não é nada raro. É como que detectar um de nós com uma devoção muito intensa em direção deles
deve ser relativamente simples, de acordo? A partir daí eles começam uma espécie de escaneio, eles vão vendo se a pessoa se mantém, ou se é simplesmente aquela coisa, hoje eu tenho interesse em você, amanhã no outro. Que não é nada raro, na história antiga era assim. Não, estou com você, mas se você não me dá o que eu quero, eu vou para aqui. E era muito raro as pessoas que mantivessem a devoção permanentemente. Por exemplo, é muito raro alguém, no tempo moderno, que nem minha mãe, que fosse uma devota de uma das Nossas Senhoras e só dela, e era com ela que ela tratava, e era dela que ela obtinha as coisas. E minha mãe obtinha sempre o que ela queria. Mas era extremamente cuidadosa em pagar tudo o que ela prometia. Então, se vocês veem, como que vocês conseguem o canal de comunicação? Através do amor, através da admiração por aquele ser. Mas tem que ser verdadeira, porque então o coração de vocês emite uma onda que liga diretamente com ele ou com ela. Tá bom? A partir daí, uma vez que o contato é feito, e para cada pessoa diferente, não é pergunta necessariamente como que é, para cada pessoa diferente, e vai mudando com o tempo, de acordo? Às vezes começa mais distante e depois começa a ter sonhos, a ter uma coisa mais presente. Mas a partir daí já começam os acordos entre vocês. Por que isto é importante? Para 90% das pessoas não vai mudar nada, mas para o 10, talvez o 20% que decida entrar em contato com estes seres, e os magos vão ser os que vão estar mais na frente, né? Porque os magos vivemos em contato com seres do plano astral. É muito importante saber quem são e como tratar com eles. São seres extremamente poderosos. Já descrevimos bastantes deles, agora só descrevimos a parte física, antes falamos um pouco mais deles. Tem uma série de características, nem todas são boas, nem todas são ruins, são complexos, mas é bem interessante saber como que eles se comportam, como que eles interagem conosco, o que esperam de nós, e o que nós podemos oferecer para eles e o que eles podem nos oferecer em troca. Mas sempre tem uma troca, isto é muito claro. Se vocês me perguntarem, mas por que eles têm interesse em nós? A nossa emoção serve de alimento. Só isso, de acordo? Isso é o mais claro de tudo que nós conseguimos entender até agora. Isso está certo ou está errado? Não sei. Isso é assim. Então, se isso é assim, em vez de ser uma coisa feita de forma inconsciente, uma perda de energia que é absorvida por alguém, por que a gente não direciona essa energia para alguém do nosso interesse e que por sua vez nos dê algum benefício com isso, né? É uma coisa bastante prática. Então, gente, com isso vocês já têm para pensar. Entendamos, é o que eu falei para vocês, este vídeo não é para dar uma resposta definitiva, pelo contrário, é para gerar dúvidas em vocês, de acordo? Para que vocês pensem, pesquisem, vejam o que serve para vocês de tudo isto. Porque tem muito mais material. Eu contei para aqui para vocês 10% do que temos por aí. Eu mesmo não consegui ler nem 30% dos livros do Mauro Bilino porque é simplesmente impossível. São livros de 300 páginas, 200 páginas sobre cada tema. E os caras continuam produzindo. Ok? Então, pensem. Se estes seres estão voltando, o que será que vai acontecer? Boa pergunta, né? Bom, eu deixo isso com vocês. Como falo sempre, muito obrigado por estar aqui comigo, dividindo todas estas coisas que estão ficando cada dia mais interessantes. Encerrando o vídeo, como é o nosso costume, se a deusa e o deus estejam onde estiverem. Ficam de acordo? A gente se encontra no nosso próximo vídeo. Sim, um grande abraço a todos.